porque os dirigentes chegam aqui e não tiram ele desse mundo porque ele é fiel. Porque uma liderança próspera depende de homens fiéis. Quando nós chegamos numa igreja, para assumir aquela igreja, especialmente quem vem de fora, como eu, que cheguei aqui e não conhecia praticamente ninguém, a gente fica como um pássaro de asa quebrada, porque a gente não sabe em quem encostar, quem você vai pedir apoio. Você olha, todos são estranhos, todos são estranhos para você e você é estranho para todos. Então, afinal de contas, quem é que você vai confiar para trabalhar com você? E isso faz com que o dirigente da congregação ou o pastor sofra muito no começo. Demora um certo tempo para você ir confiando nas pessoas. Aliás, os dirigentes vão testando as pessoas, vão experimentando as pessoas para saber se são pessoas confiáveis, que você pode depositar confiança. E quando eu cheguei aqui não é diferente também, não é a mesma coisa. A gente não pode usar de hipocrisia e dizer, não, meu irmão, eu cheguei aqui, eu amo todos os irmãos. É mentira, a gente não ama a pessoa de primeira vista. Amor de primeira vista é paixão, e paixão passa rápido. O que sustenta um casamento não é paixão, é amor. Amor não é paixão. Paixão é o calor da primeira vista que passa logo. O que sustenta é amor. Por isso que um casal, para viver bem, precisa se amar. Se não se amar, não vão viver bem. Ah, mas eu gostei dele tanto, quando casou, se apaixonou. Porque amor se constrói. E quanto mais anos você tem de casado com a mulher e a mulher com você, mais se amam. Porque amor é coisa que cresce e constrói. A mesma coisa acontece com o pastor de igreja. O pastor, quando chega na igreja, no dia que eu tomei posse da igreja, se alguém me perguntasse assim, pastor Manuel, você ama esse pessoal? Eu amo nada, não conheço ninguém, como é que eu vou amar esse pessoal? Não amo ninguém. Mas eu vou namorar o pessoal. Aí começa aquele namoro do pastor com os obreiros, com as congregações, com a igreja. Alguns brigam logo no início. Alguns dizem logo no início que o pastor não vai dar para a gente estar junto. Mas outros não, vai construindo. E quando chega já um tempo, como eu já estou aqui em São José com vocês há 4 anos, agora eu já posso dizer, agora já vos anos. Porque nós já temos 4 anos de namoro. Já dá até para casar. Não é isso? Já dá para constituir uma relação de família. E por que eu estou dizendo isso aqui? Para dizer ao pastor Jorge. Quando eu cheguei aqui, conheci o Jorge, um pregador. Conheci pelo Júlio, que me disse lá tem um pastor Jorge, que é um pregador, eu não sei quem é. Conheci o pastor Jorge como um pregador. Conheci o pastor Jorge dirigindo para a congregação, me parece que era o bosque dos eucaliptos. De repente você até disse para mim, eu preciso parar um pouquinho. Pensei, será que esse camarada é só pregador ou é pastor? A gente fica fazendo essas avaliações. Mas hoje, 4 anos depois, eu posso dizer para você, pastor Jorge, já dá para casar. Eu já te amo, Senhor Jesus. Eu já te amo, Senhor Jesus. Você é uma pessoa que conquistou o meu coração. Você tem demonstrado para mim, enquanto falo você, estou falando sua esposa, durante esse tempo que eu estou aqui, que você é uma pessoa fiel. Você serve para estar ao meu lado. Houve momentos difíceis que a gente precisou da palavra de algumas pessoas e você deu a cara para bater. Você provou que é fiel. Tá bom? Então Deus te abençoe. Continue assim. O salmista Davi disse: o que usa de engano não fica dentro da minha casa. Mas você, eu posso dizer, você dá para ficar dentro da casa. Bom, Deus te abençoe muito. Eu quero te entregar uma lembrança aqui em nome do nosso ministério. E lhe dar um abraço. Alguém há poucos dias atrás chegou para o Jorge
e disse para o Jorge: você já está imitando até o jeito do pastor falar. Mas é verdade. As pessoas com quem nós convivemos e que nos influenciam, acaba a gente imitando o jeito daquela pessoa falar. Por isso que vocês vão ver os obreiros do Bispo Macedo, todo mundo fala igual ele. Porque o Bispo Macedo, com todos os seus problemas que ele pode ter, mas ele tem uma capacidade de influenciar que ninguém tem no Brasil. Ninguém tem a capacidade de influência. Então vocês vão para a televisão, ouvir a televisão, todos os obreiros do Bispo Macedo falam igual ele. Até o jeito de fazer com a mão igual o Bispo Macedo. Isso significa que são pessoas que podem caminhar juntas. Mas quando é aquelas pessoas que você comunga com eles e eles falam tudo diferente de você, na congregação falam tudo diferente de você, são pessoas que não dá para caminhar juntos. Viu? Ele não sabe falar chibolete, ele fala cibolete. Mas eu quero entregar uma lembrança para o pastor Jorge também, da minha família. Acabou de chegar aqui o pastor Nelson, também, lá do Santana. Você está só, pastor Nelson? Meu sobrinho. Sobrinho, olha só o sobrinho. Sobrinhos, né? Vamos lá, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ouvir o pastor Jorge e depois os irmãos que tiveram aquela lembrança, inclusive aquela jovenzinha, criancinha, né? Para lá também a sua lembrança. Vamos ouvir o pastor Jorge. Você quer falar? Manchei. Quer falar? A gente só sabe quem o marido é quando a mulher fala, né? Vou contar.